E aí galera, seja bem-vindo ao projeto Robótica Educativa Sustentável. Meu nome é César Augusto e na aula de hoje a gente vai aprender sobre o que é loop. Então sobe a vinheta! Então galera, para a gente falar sobre loop, a gente precisa saber quais são os três nomes dados para ele. Então a gente pode encontrar o loop, como laços de repetição e como estruturas de repetição, tudo bem? Então esses três nomes podem ser dados para a mesma coisa, seria o loop. Então loop, estruturas de repetição e laços de repetição, tudo bem? São esses três nomes. Mas o que é um laço de repetição? O que é um loop? Um loop ele é um comando utilizado para repetir um dado bloco de código ou um determinado argumento diversas vezes. Então, quando a gente quer repetir, a gente utiliza-se do loop. Então, vamos supor, a gente quer somar de 1 em 1 até 24. Se a gente não utilizasse do loop, a gente vai fazer como? 1 mais 1 mais 1, some mais 1, some mais 1, some mais 1. Então, a gente já tem que fazer isso no código, certo? Pedir para o código ir somando cada vez mais 1, certo? Só que com o loop, a gente não precisa fazer isso. A gente só fala para ele assim, some 24 vezes 1. Entendeu? Então a gente vai fazer com que ele fique rodando 24 vezes o some 1. Entendeu? Então a gente diminui o código e torna ele mais eficiente. Entendeu? O loop serve para isso, para a gente reduzir o código e tornar ele mais eficiente quando a gente quer repetir algo. Certo? Como funciona? Um loop, ele tem algumas sequências que ele tem que seguir. A primeira delas é a inicialização, que é onde a gente vai falar onde começa, vamos supor, eu quero começar a contagem do 0, ou eu quero começar do 1. Então a gente fala aqui. No caso, vamos começar do 0, certo? A gente começou do 0. A gente tem que falar a condição. Qual é a condição de parada dessa repetição? No nosso caso, é quando ela chegar em 24, certo? Então a gente vai falar aqui, ó, a condição de parada para ele terminar é quando ele chegar em 24. O corpo seria o que ele vai fazer, seria o que a gente quer executar nessas 24 vezes. No caso, a gente quer que ele some 1, certo? Então aqui vai ficar o some 1. A interação seria o argumento que a gente está utilizando aqui na condição, ou seja, 24. A gente quer que ele chegue em 24, certo? Então a gente tem que fazer com que ele some em algo para que ele chegue em 24. Então ele vai somando valores até chegar na condição, tudo bem? Vocês já devem ter ouvido falar de laços de repetição infinito, ou loop infinito. O que seria isso? Seria quando a gente não consegue chegar na condição. Se a gente colocou chegar em 24, só que a gente esqueceu de fazer a iteração. Então ele nunca vai chegar em 24, entendeu? Então a gente precisa determinar um final para esse loop e precisa que ele alcance esse final alguma vez, senão ele vai virar um laço infinito. Ele vai ficar repetindo infinitamente, entendeu? Agora vamos dar um exemplo de um loop. Isso aqui é um loop do laço for. A gente possui três principais laços de repetição, ou três principais loops. O loop for, o loop while e o loop do while. A gente vai aprender sobre eles posteriormente no curso, mas vamos falar sobre o laço for, só de vista, assim, só para a gente entender mais ou menos o que é um loop. Então, no laço for funciona assim, ele inicia o programa, dá a condição, ou seja, eu quero que chegue até 24. Se já chegou em 24, vamos supor que a gente fale na condição i igual a 0, ou seja, soma igual a 0, certo? Se a soma for menor que 24, a soma é menor que 24? Então vai ficar repetindo até ela ser igual a 24. Quando ela for igual a 24, ela vai sair da condição e vai vir para o fim, entendeu? Então aqui a gente começa com condição soma igual a 0 e o final soma igual a 24, vamos supor. Se não for igual a 24, se ele for menor que 24, ele vai ficar repetindo até ele chegar em 24. Quando ele chegar em 24, ele vai vir para o fim, entendeu? Esse é o nosso laço for. A gente vai explicar posteriormente como funciona a codificação dele e coisas do tipo. Agora a gente vai aplicar o nosso loop nas aulas que a gente estava vendo anteriormente, certo? Então a gente viu como a gente fazia sem loop e agora a gente vai ver como a gente faz com loop. Então a gente vai usar aqui o nosso algoritmo de pirâmide de copos. Vamos somar? Na nossa base dos copos a gente tem 2 copos. Então vai ficar 2. E no nosso topo da pirâmide a gente tem 1 copo, certo? Então vai ficar 1 mais 2, que é igual a 3, ok? Vamos agora aos comandos que a gente pode utilizar. Então a gente tem
Seta para cima, sobe a altura de meio copo. Seta para baixo, desce a altura de meio copo. Seta para a direita, anda meio copo para a direita. Seta para a esquerda, anda meio copo para a esquerda. Agora a gente tem PN copo, que é pegar o copo, que o número está aqui dentro, certo? E solte copo, ou S copo, N copo no caso, que seria soltar o copo que o número está aqui dentro, certo? E a gente adicionou um novo comando, que é qual? O loop, ou seja, a gente vai informar o número de vezes antes que a gente quer que ele repita aquele comando e vai colocar o comando dentro do parênteses, certo? Vai ficar assim o nosso loop. Então, a gente vai falar o número de vezes que a gente quer que repita e o comando que a gente quer que repita, certo? O nosso comando, no caso, são setas, ou pegue o copo e solte o copo, então vai ficar bem mais simples, tá? Então, vamos ver como fica? Faça uma pirâmide com 3 copos, esboçando o programa com e sem o uso do loop, certo? Então, na aula passada a gente fez o programa sem o uso do loop. Então ficou como? Pegue copo 1, suba meio copo para cima, suba meio copo para cima, ande meio copo para a direita, ande meio copo para a direita, ande meio copo para a direita e solte o copo 1, certo? Esse foi o nosso algoritmo da semana passada. Agora a gente vai fazer o programa utilizando-se do loop. Como vai ficar? O loop. Pegue o copo 1, porque a gente só tem uma vez o pegue copo 1, então a gente não precisa usar o loop, certo? Agora a gente tem duas setinhas para cima. Então ao invés de a gente fazer suba meio copo e suba meio copo, a gente vai falar o quê? Suba 2 vezes meio copo, tudo bem? Agora a gente tem 2, 3 setinhas para direitas. Ao invés de a gente falar ande meio copo para direita, ande meio copo para direita e ande meio copo para direita, a gente vai fazer o quê? Ande 3 vezes meio copo para a direita. Essa aqui é a ação que esse comando realizou, tudo bem? Então, agora vamos ver como fica em loop isso aqui? Vai ficar 3 vezes para a direita, certo? O número de vezes que a gente quer que faça e o comando, que seria andar meio copo para a direita. Vamos ver o que ele faz? Anda meio copo para a direita, anda meio copo para a direita e anda meio copo para a direita. 3 vezes em um único comando, certo? Agora tem o nosso último comando, que é o solte copo 1, certo? E a gente só vai copiar porque ele só tem uma vez. Então, antes um código que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comandos, a gente conseguiu reduzir para 1, 2, 3, 4 comandos, certo? Então o loop ele reduziu e otimizou o código, certo? Agora, vocês viram que já teve uma boa redução em uma pirâmide com 3 copos. Imagina agora a nossa pirâmide com 6 copos, certo? Então, galera, já voltamos aqui à nossa bancada para fazer a execução do seguinte algoritmo. Faça uma pirâmide com 6 copos, esboçando o programa com e sem uso do loop, certo? Agora com 6 copos. Então vamos lá. Antes, a gente tinha feito na aula passada este seguinte programa, certo? Que fazia a execução da pirâmide com 6 copos. Vamos contar quantos comandos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Agora vamos fazer a redução para o loop? Ó, aqui a gente tem pegue copo 1, pegue copo 1. A gente tem 2 setinhas para cima, certo? Então vai ficar o quê? 2 vezes seta para cima. A gente tem 2, 3 setas para a direita. Então vai ficar como? 3 setas para a direita. A gente tem solte copo 1, solte copo 1. Pegue copo 6, pegue copo 6. 2 setas para cima. 2 vezes seta para cima. 2, 3, 4, 5 setas para a esquerda. 5 vezes seta para a esquerda. Solte copo 6, solte copo 6. Pegue copo 5, pegue copo 5. 2, 3, 4 vezes seta para cima. 4 vezes seta para cima. 2, 3, 4 setas para a esquerda. 4 setas para a esquerda. Solte copo 5, solte copo 5. Ok? Então, o looping, ele realmente está seguindo o programa de cima. Agora vamos ver na execução como funciona? Vamos montar aqui a torre de copos que eu já fiz. E vamos fazer a execução primeiro sem o uso do looping e depois com o uso do loop, certo? Então vamos lá. Sem o uso do looping. Pegue copo 1, suba meio copo, ande meio copo para a esquerda, para a direita, ande meio copo para a direita, ande meio copo para a direita, solte copo 1. Pegue copo 6, suba meio copo, ande meio copo para a esquerda, 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 solte copo 6. Pegue copo 5, suba meio copo, suba meio copo, suba meio copo, suba meio copo,
ande meio copo para a esquerda, 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 solte copo 5, ok? Então, a nossa pirâmide foi executada. Agora vamos voltar aqui e fazer com o uso do looping. Ao invés de a gente ficar falando suba meio copo, o que a gente vai fazer? Suba, pegue copo 1, suba 2 vezes meio copo, ande 3 vezes meio copo para a direita, solte copo 1. Pegue copo 6, suba 2 vezes meio copo, ande 5 vezes meio copo para a esquerda, solte copo 6. Pegue copo 5, suba 4 vezes meio copo, ande 4 vezes meio copo para a esquerda, solte copo 5, certo? Então a gente viu que a gente realizou a execução da mesma pirâmide sem e com o uso do looping. E que com o uso do looping esse programa ficou bem mais reduzido. Então ficou bem mais fácil da gente fazer, bem mais rápido da gente fazer e bem mais otimizado, certo? Agora a gente vai desmontar aqui a nossa bancada. Voltamos, galera! Então, através da nossa bancada, a gente pode notar que tanto o programa sem uso do loop quanto o programa com loop, eles executavam as mesmas funções. Então, sem o uso do loop, a gente utilizou-se de muitos comandos. Já com a aplicação do loop, ele executou a mesma função com menos comandos, certo? Então, o nosso loop realmente foi de uma grande serventia para a gente nesse programa, certo? Agora, a gente vai para o nosso programinha que a gente tem na atividade, que está disposta aqui na descrição, certo? Lá, a gente tinha um campo programa e também pedia um campo loop. Agora, através dessa aula, vocês vão saber fazer o loop que está pedindo ali, certo? Então, vamos para ela. Aqui. A gente tinha a missão nessa atividade de fazer com que o res, o nosso amiguinho res, que vai surgir agora pra gente, ele pudesse fazer com que ele chegasse até o fim. Então a gente precisava fazer com que o res chegasse até os brinquedos, certo? Essa era a nossa missão. Quais os comandos que a gente tinha? Seta para a direita, andava um quadrado para frente. Seta para a esquerda, andava um quadrado para trás. Seta curvada para a direita, a gente virava para a direita, andava um quadrado para frente. E seta curvada para a esquerda, a gente virava para a esquerda e andava um quadrado para frente, certo? Só que agora a gente acrescentou mais um comando, que é o loop. Então a gente vai falar o número de vezes que a gente quer que repita, o código e o comando, no caso, certo? Então vamos ver. No programa a gente viu que a gente tinha isso aqui. Então o nosso programa foi esse e a gente chegava até o fim desse brinquedo exemplo. Então a gente usava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 comandos para que o resto pudesse chegar até o brinquedo, certo? Agora vamos ver como fica com o uso do looping. A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem 1, 2, 3, 4 vezes o res andando para frente, certo? Então a gente vai fazer o quê? Ande 4 vezes para frente. Então, res, ande 4 vezes para frente. Isso aí, garotão. Agora a gente tem seta curvada para a direita. Isso aí simboliza o quê? Que a gente vira para a direita e anda um quadrado para frente. Como é uma vez só, a gente não vai usar looping, porque é uma vez só. O looping a gente usa quando a gente quer repetir, lembra? Então a gente vai usar uma vez só. Então vai ficar como? Seta curvada para a direita. Então ele vai fazer o quê? Virar para a direita e andar um quadrado para frente. Certo? Esse foi o nosso comando. Agora vamos ver aqui. Ele faz o quê? Ande um quadrado para frente. Quantas vezes? Uma. Então só uma vez. Res andou. Agora a gente tem seta curvada para a direita novamente. Faz o quê? Vira para a direita e anda um quadrado para frente. Vamos ver? Isso aí, garotão. Agora a gente tem 1, 2, 3 vezes ande para frente. Então ao invés de a gente falar ande um quadrado para frente, ande um quadrado para frente, ande um quadrado para frente, a gente vai fazer o quê? Ande 3 quadrados para frente. Com isso, o S chega aqui, certo? Aqui, a gente precisa usar a seta curvada para esquerda. Ou seja, vai virar para a esquerda e andar um quadrado para frente. Uma vez só, não é? Então não usa loop. Agora a gente tem o comando ande para frente novamente. Então, uma vez sem looping. Ande um quadrado para frente. Resta um quadrado para frente. E novamente a gente tem seta curvada para a esquerda, que é virar para a esquerda e andar um quadrado para frente, certo? Então, res vira para a esquerda e anda um quadrado para frente. Ok? Agora a gente tem 1, 2, 3 vezes andar para frente, certo? Então a gente vai fazer o quê? Res anda 3 vezes para frente. Com isso, ele chegou ao fim do programa. Então, ele chegou no brinquedo, certo? Mas aqui a gente utilizou-se no programa de 16 vezes
16 comandos para ele chegar até o brinquedo. Já com os do looping, a gente vai usar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que são 7 comandos a menos. Então, a gente conseguiu fazer com que o Res, ao invés de usar 16 comandos para chegar até o brinquedo, ele utilizasse de apenas 9, certo? 7 comandos a menos. Então, o loop ele ajudou muito. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para maiores notificações